o Cruzeiro, porque ontem o time fez uma boa apresentação contra o Fortaleza. Uma vitória para deixar a torcida ainda mais em lua de mel com Leonardo Jardim. O efeito Leonardo Jardim. Essa assinatura no campeão, hein? Foi uma vitória amplamente justificada. E a consequência do resultado entre Fortaleza e Cruzeiro no Castelão? Hoje não estou em condição de falar, entendido? Eu não tenho, sim, vontade de falar, de ver o que aconteceu. O técnico Juan Pablo Vojvoda ficou sem palavras depois de enfrentar o time do Leonardo Jardim. O que se viu dentro do campo é o momento que estamos vivendo agora. É a primeira vez que faço isto, mas eu sinto essa necessidade. O que mais vou falar? Não posso falar outra coisa. O volume de jogo do Cruzeiro no primeiro tempo deixou o treinador do Fortaleza assim. Bola do Christian pro Caio Jorge, girou, bateu pro gol! Defendeu o João Ricardo na sobra, de novo a defesa do goleiro. Acredita o Cruzeiro! Marquinhos reapareceu no lugar de Wanderson, que se recupera de lesão. Marquinhos já roubou, Gabriel, na tabelinha boa, o toque à frente, Caio Jorge pra fora! Mas a grande aposta de Jardim era Gabigol no lugar do Matheus Pereira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Antes do Gabigol brilhar como armador, o Christian tentou de calcanhar, numa bola que bateu e rebateu na defesa do Fortaleza. Mas o João Ricardo estava ligado. O Gabriel queria muito a bola. E quando não recebeu nessa chegada do William, ficou indignado. Ela explode no Zé Wellison. O lance seguiu. O William errou outros 2 passes em sequência para deixar o Gabigol bravo de novo. O cara só queria a bola no pé. E quando ela veio, bastou um toque para deixar o Caio Jorge na cara do goleiro. Olha o toque do Gabriel pro Caio Jorge! O Gabriel só deu aquela ajeitadinha, com carinho, pro Caio Jorge colocar a bola no fundo da rede. E o Gabi, a gente tem um entrosamento muito bom e hoje ele deu um passo superado ali pra mim. Gabigol também teve participação direta no segundo gol. E o Lucas Silva, de canhota, igual o Gabigol costuma fazer, achou o cantinho. Teve liberdade, sentiu confiança pra bater pro gol. Lucas Silva, capitão, o segundo é dele do Cruzeiro. Mas hoje sim, enfim saiu e ainda com a canhotinha. Então, sinal que tô treinando bem e se cair em qualquer perna, posso arriscar que o gol vai sair. No segundo tempo, o Fortaleza apareceu mais no ataque. Djalma desviou de cabeça. E o Cássio teve trabalho na cabeçada do Lucero. A bola vai saindo à esquerda do Cássio. Olha aí, ó, que se esticou todo para evitar o pior. Caio Jorge quase fez o terceiro do Cruzeiro. O Fortaleza perdeu o Pedro Augusto, expulso depois de receber o segundo amarelo. E ainda teve tempo pro Kaique cabecear muito perto da trave esquerda. Kaique Bruno pra fora! Fim de jogo e 2-0 Cruzeiro, que agora tá a 2 pontinhos do líder Palmeiras. São 7 vitórias nos últimos 9 jogos da temporada. E o prestígio do Leonardo Jardim só cresce com a torcida. Ele que tem mais prestígio do que qualquer apresentador, tá aqui comigo. É ruim, hein? Beleza, bichão, tudo certo? Olha ali. Olha a liderança semana que vem, hein? Nesse jogo aqui, não é isso? Exatamente. Cruzeiro e Palmeiras, Flamengo joga com Fortaleza. Cruzeiro, Flamengo ou Palmeiras, um deles vai ser líder. Lembrando que o Bragantino ainda joga também, joga hoje contra o Juventude. Marcelo. Falando do jogo do Fortaleza, eu quero saber se é Gabigol ou Gabi Garçom? Olha só, que beleza, né? Toda hora ele tá pifando alguém, tá achando um companheiro na cara do gol. Aliás, das 2 assistências ontem, a do Lucas foi mais distante da finalização, mas essa foi brilhante. Nojenta, né? Como ele tá conseguindo encontrar bem o Caio Jorge. A má notícia, entre aspas, pro Jardim é que, poxa, o Matheus Pereira também vem bem. Normalmente ele escolhe um dos dois pra ser essa dupla de frente. Mas o Gabi conseguiu dar conta do recado, Pereira estava suspenso e o Cruzeiro fez um primeiro tempo espetacular, jogou muito. Estão vendo o gol do Lucas Silva? Acho que tá na hora de falar desse cara também, Tá né? jogando muito. Como os volantes do Cruzeiro cresceram de produção e o Lucas especificamente, o cara muito identificado, tem sido muito regular e muita gente acha que é o melhor momento dele com a camisa do Cruzeiro, melhor até que 2013, em que ele surgiu ali, arrebentou, foi até pro Real Madrid. Já trabalhou com o Ancelotti, né? Mas a concorrência ali no meio campo é grande
é importante que o Lucas siga trabalhando bem no Cruzeiro. E ele já viveu altos e baixos no Cruzeiro e depois do jogo ele se emocionou. Olha que interessante. Amo esse clube, amo jogar com essa camisa e tá dando tudo certo. Fico muito feliz por esse momento. O cara já viu muita coisa no Cruzeiro. Não tinha como não ser um ótimo dia, né, para o Cruzeirense. Grande vitória sobre o Fortaleza. Cara, nos últimos anos aí, o Cruzeiro tem um retrospecto muito bom com o Fortaleza, né? Eu sei que é um Fortaleza que vive um momento bem complicado, mas pode pegar aí. O Fortaleza no Campeonato Brasileiro teve a derrota para o Palmeiras e essa agora para o Cruzeiro. Compara os números aí só para ter uma ideia do amasso que foi do Cruzeiro. Ali no segundo tempo, normal também, né? O Vojvoda vem com 3 alterações e aí o Fortaleza dá um gás ali para tentar diminuir o placar, mas o Cruzeiro muito consciente, né? Um time dominante do início ao fim. Esse primeiro tempo ali, poxa, se sai 0-0, a gente não gosta de falar, né? Acho que não tem justiça no futebol, mas, poxa, seria um pecado absurdo se o Cruzeiro sai daquele primeiro tempo sem fazer gol, com tanta chance criada, né? E quando a gente pega, o CJ, o que eu acho que é o principal aí, o Cruzeiro ontem, ele tava sem 3 titulares, né? O Fagner na direita, que virou titular, o Wanderson, atacante, e o Matheus Pereira. Então, você tem aí 30% ali de jogadores de linha, 30% estavam ausentes nesse jogo. E o Cruzeiro teve a partida que teve com o Gabigol nessa nova função, jogando muita bola. Aí é chover no molhado falar dos destaques individuais desse Cruzeiro, que o principal é o coletivo comprando a ideia do técnico Leonardo Jardim, né? Então, é um time que vem dando orgulho, sim, ao torcedor do Cruzeiro. Eu tinha falado no clássico lá, quando empatou, o torcedor ficou chateado, alguns torcedores ficaram, né? E eu falei, o torcedor pode ter orgulho desse time, porque competindo desse jeito, brigando desse jeito, vai pontuar mais ainda nesse Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil um time vencer o Cruzeiro com um domínio absoluto. E o que a gente viu no Castelão foi uma grande atuação de quem tá nessa parte de cima da tabela e por mérito, né? Não é o elefante que subiu em cima do poste, né? A campanha do Cruzeiro com o Leonardo Jardim, com a turma comprando essa briga do Jardim, tem chamado a atenção. E aí no domingão tem um ótimo teste, né? A gente tem falado isso seguidas rodadas, né? Vai enfrentar fulano de tal, um ótimo teste. E já estamos indo aí para a 11ª rodada. E o Cruzeiro seguindo firme neste momento entre os primeiros da Série A do Campeonato Brasileiro. Vocês já falaram bastante dessa vitória do Cruzeiro, então vamos arrematar aqui, fazer um levantamento de alguns dados importantes e falar dessa sequência do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e o que o Cruzeiro precisa fazer para chegar até a pausa do Super Mundial como líder do Campeonato Brasileiro, hein, Cabidão? Dá pra sonhar com o título, viu, Cabido? E vou mostrar isso pra você, comparando com números de outras temporadas. Primeiro, só falando das mudanças que o Leonardo Jardim fez no time, considerando os 11 iniciais que o torcedor já tá acostumado, tiveram 3 mudanças. Matheus Pereira ficou de fora, entrou o Gabigol. O Wanderson ficou de fora, entrou o Marquinhos. Vou explicar a situação do Marquinhos também. E o Fagner ficou de fora e entrou o William. O Gabigol e o William foram muito bem e o Marquinhos foi elogiado pelo treinador. Então, aquele elenco do Cruzeiro que a gente em algum momento falava que talvez precisasse de mais reforços, parece que o Leonardo Jardim vai encontrando soluções dentro do próprio elenco. Pra sequência do Campeonato Brasileiro, o Vidalba tá suspenso, CJ, pelo 3º cartão amarelo, tá fora do jogo contra o Palmeiras. Aí a tendência é que o Jonathan Jesus entre no lugar dele. O Matheus Pereira estará de volta, cumpriu suspensão. Já o Wanderson, que ainda segue tratando trauma no joelho depois do clássico. O Fagner e o Wallace, que ficaram de fora por questões físicas, a gente aguarda aí o resto da semana pra ver se eles estarão à disposição do Leonardo Jardim pro jogo de domingo. Lembrando que no meio da semana tem Sul-Americana. Explicando a situação do Marquinhos, CJ, fez o seu 17º jogo com a camisa do Cruzeiro. É o limite. Se ele fizer mais um jogo até o dia 30 de junho, ou seja, até essa pausa do Super Mundial, que o Cruzeiro não vai jogar o Mundial, o Cruzeiro faz mais 3 jogos. Se o Marquinhos entrar em campo em um desses 3 jogos, independente da minutagem, seja meio segundo, ou seja, 90 minutos, o Cruzeiro é obrigado a pagar 3 milhões e 500 mil euros para contratar o jogador. É o que está acordado, é o que está no papel. Mas passou dessa data do dia 30 de junho, o Marquinhos pode fazer mais 17 jogos com a camisa do Cruzeiro. Então, por isso o Leonardo Jardim falou de ter uma última bala para usar o Marquinhos, usou ele como titular, acho que guardou pensando já em preservar o Wanderson também, mas aí agora, depois do dia 30 de junho, o Marquinhos pode fazer mais 17 jogos com a camisa do Cruzeiro, provavelmente vai segurar, o Leonardo Jardim vai segurar o atacante até lá. Cruzeiro chegando a 9 jogos de invencibilidade, cabido 7 vitórias e 2 empates. Hoje o Cruzeiro tem 66% de aproveitamento, que é um bom aproveitamento, e dá sim pra sonhar com o título, porque se a gente for puxar e comparar,
O Cruzeiro em 2013 terminou o campeonato com 67% de aproveitamento. Bateu 76 pontos e foi campeão em 2013. Então o aproveitamento do Cruzeiro é sim muito bom. E se a gente comparar com o ano em que o Cruzeiro foi campeão, é uma diferença de apenas 1%. Então o Cruzeiro ontem, até na jornada, vocês estavam discutindo se era favorito, se era postulante, o que era. Na briga pelo título, o Cruzeiro tá sim. Seguinte, ô CJ, o Cruzeiro tem que passar Flamengo e Palmeiras para terminar na liderança do campeonato antes da pausa do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem a União Santa Fé na quarta-feira, e aí provavelmente time todo reserva, né, Cabido? Depois o Palmeiras... Provavelmente não. É certo que vai ser todo reserva. Aí o Palmeiras no final de semana no domingo. E aí só na outra quinta-feira, do dia 12, porque tem uma pausa aí de data FIFA, o Cruzeiro enfrenta o Vitória. O Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira na Libertadores, provavelmente vai ter que jogar com o time titular porque briga por essa classificação. Só que aí pro azar do Cruzeiro, o Flamengo enfrenta o Fortaleza. E aí a tendência é que o Flamengo ganhe do Fortaleza. O terceiro jogo, que seria Sport e Flamengo, foi adiado por causa do Mundial. O Palmeiras enfrenta o Sport Cristal no meio da semana e no final de semana o Cruzeiro. O terceiro jogo do Palmeiras, que seria Palmeiras e Juventude, também foi adiado. Então, se o Cruzeiro vencer o Palmeiras e vencer o Vitória, faz 6 pontos. Se o Flamengo vencer o Fortaleza, faz só mais 3. Não consegue fazer mais porque não joga. Então, o Cruzeiro terminaria, sim, essa primeira fase do Campeonato Brasileiro, essa primeira parte, antes da pausa do Super Mundial, na liderança do Campeonato Brasileiro. Só depende dele, Cabe. Tem que vencer o Palmeiras e tem que vencer, claro, o Vitória antes da pausa. Óbvio, vai terminar com um jogo a mais do que Palmeiras e Flamengo, mas na pontuação o Cruzeiro vai ficar aí um mês na liderança do campeonato. E tem que lembrar que são jogos duríssimos também, né? A gente tá falando com relação principalmente ao Flamengo, o Flamengo vai vencer o Fortaleza, etc. Mas antes do Cruzeiro pensar no jogo dos outros, o CJ, o Henrique, tá muito cedo pra pensar, inclusive eu acho que tá muito cedo pra pensar nos jogos dos outros. É fato que são jogos duríssimos do Cruzeiro. Enfrentar o Vitória, mesmo numa fase ruim no Barradão, é complicado, a torcida comparece mesmo, apesar ontem até o Santos ter conseguido vencê-los. Mas é um jogo complicado. E enfrentar o Palmeiras mesmo no Mineirão é uma tarefa dificílima. A gente tá falando aqui do time mais constante do futebol brasileiro nos últimos anos. Então, assim, vai ser um jogo duríssimo e a gente, obviamente, conta aí com uma situação diferente para esse jogo, né? Vai ser um jogo com um caráter um pouco mais decisivo do que a gente tá acostumado no Campeonato Brasileiro. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.